Um milionário fez uma aposta cruel com a diarista na frente de toda a festa. Ela podia simplesmente ignorar, mas escolheu fazer algo que ninguém ali esperava. Ô, você, tá me espionando? Marcos apontou o dedo direto para Beatriz. Ela segurava uma bandeja de taças e tinha o olhar fixo no violino pendurado na parede do fundo. Um instrumento antigo, de madeira escura, emoldurado e exposto como se fosse uma escultura de museu. Nunca viu um Stradivarius? Disse, com o canto da boca levantado. Os convidados mais próximos já estavam rindo antes mesmo de ele terminar a frase. Beatriz não desviou o olhar. Disse quase sem querer. É lindo. Marcos a avaliou de cima a baixo. Paletó de linho branco, uísque caro na mão, cercado de gente que esperava a próxima piada dele como se fosse um show pago. Ele adorava uma plateia. Sabe o que eu acho engraçado? Soltou, abrindo um sorriso. Uma diarista olhar para um violino de 650 mil reais como se soubesse o que está vendo. Mais risadas, dessa vez mais altas. Se você tocar esse violino, caso comigo, anunciou para o salão inteiro. Mas todo mundo aqui sabe que isso não vai acontecer, né? Mão de faxina não serve para um Stradivarius. A gargalhada foi geral. Um homem de terno cinza aplaudiu como se estivesse assistindo a um show de comédia. Uma mulher de vestido dourado cobriu o riso com a mão, mas não fez muito esforço para disfarçar. Tinha gente tirando foto. Mais de 30 pessoas olharam para Beatriz, esperando que ela baixasse a cabeça, pedisse desculpa e sumisse pelo corredor de serviço. Ela não foi embora. Ficou parada, respirou fundo e encarou ele nos olhos. Então me passa o violino? O salão congelou de um jeito que parecia ensaiado. Marcos parou de sorrir. Olhou para ela durante 2, 3 segundos, como quem não acredita que uma mosca acabou de responder ele. Depois andou até a parede, arrancou o violino do suporte e colocou nas mãos dela com uma força que não era necessária. Tá bom, toca. Mas quando você emperrar, pega seu casaco e vai embora, demitida, na frente de todo mundo. O rosto de Beatriz ficou branco. Os dedos se fecharam em volta do instrumento de forma mecânica, quase involuntária. O peso do violino era familiar de um jeito que doía. O que ia fazer uma mulher que não tocava violino havia 15 anos? Aquele peso ela conhecia desde os 6 anos de idade. Assim, Beatriz, cotovelo levantado. Isso. Agora sente. Seu Lauro segurava o arco junto com ela, mão sobre mão, no quartinho do fundo da escola municipal onde dava aulas. Cheirava a madeira, a breu e a café passado na jarra velha da secretaria. Não tinha dinheiro para pagar uma escola de música particular, mas tinha paciência infinita e um ouvido que não perdoava uma nota errada. Você tem uma coisa diferente, menina. Não sei explicar. É como se o violino já soubesse que é seu. Ela tinha 8 anos quando ele disse aquilo. Ficou gravado para sempre. Aos 12, tocou num concurso estadual. Ganhou. Chamaram ela para uma apresentação em São Paulo, num teatro de verdade, com poltronas de veludo vermelho e lustre de cristal. Seu Lauro sentou na primeira fila com o paletó que só usava em casamento e enterro. Quando ela terminou, ele aplaudiu de pé antes de todo mundo, com os olhos cheios de lágrima e um sorriso que ela nunca mais viu igual em nenhuma outra pessoa. Hoje foi o dia mais feliz da minha vida, disse para ela no caminho de volta. 2 meses depois, ele teve um infarto enquanto dava aula. Não resistiu. Beatriz tinha 12 anos. A mãe estava fora do país tentando se virar. E o dinheiro acabou antes do mês seguinte. A escola de música foi a primeira coisa que cortaram. Depois vieram os sonhos que ela nem tinha tido tempo de nomear. Foi morar com uma tia, parou de estudar música e embrulhou o violino do pai num pano velho dentro de uma caixa que foi parar no fundo do armário. Não esqueceu, só aprendeu a não lembrar. Arrumou trabalho aos 15, limpou escola, limpou hospital, limpou casa de família rica.
Foi crescendo, foi se virando, e o violino foi ficando no fundo do armário, dentro da caixa, com o pano velho. A risada de uma mulher no salão trouxe Beatriz de volta. Ela piscou. O lustre da mansão estava aceso sobre a cabeça dela. O cheiro era de perfume caro, não de breu. E no lugar do paletó gasto do pai, havia um homem de linho branco esperando ela emperrar. Marcos cruzou os braços. Vai ficar me olhando ou vai tocar? Beatriz olhou para o violino que tinha nas mãos. Dedos calejados. Mão de faxina, como ele tinha dito. Mas dedos que um dia souberam exatamente onde se apoiar em cada corda, sem nem precisar pensar. 15 anos. Será que ainda estava ali? Beatriz levantou o violino devagar. Ainda não tocava. Só posicionou, o queixo no apoio, o cotovelo no ângulo certo. Tudo voltava como músculo, não como memória. O corpo lembrava antes da cabeça. Fechou os olhos por um segundo. Moça, melhor não. A voz veio de lado. Era um homem de cabelo grisalho, terno escuro, olhando para ela com aquela cara de quem acabou de ver um cachorro tentando abrir uma porta. O crachá no bolso dizia: Maestro Aníbal, música ao vivo. Esse instrumento não é brinquedo de evento, disse com um tom de quem explica matemática básica para uma criança. Deixa isso aqui. Beatriz não se mexeu. Só quero alguns minutos. Minutos para quê? Cruzou os braços. Você trabalha aqui ou veio fazer show? Do outro lado do salão, Marcos observava com o copo na mão e um sorriso de quem comprou ingresso para aquele espetáculo. Um garçom passou correndo e esbarrou no braço de Beatriz. Quase derrubou o violino. Ela segurou firme, mas a bandeja que ainda estava na outra mão foi para o chão. Taças se quebrando no mármore. O barulho cortou o salão. Todos olharam. Beatriz se abaixou para catar os cacos. Ninguém veio ajudar. Um convidado desviou dela como se fosse um obstáculo na calçada. O garçom pediu desculpa com a boca, mas com os olhos já estava olhando para outro lado, preocupado com outra coisa. Ela juntou os pedaços de vidro com uma mão só, o violino ainda apertado na outra, ajoelhada no piso de mármore polido de uma mansão que não era dela, enquanto a risada ao fundo continuava. Ninguém enxergava ela. Era invisível ali, do mesmo jeito que tinha sido invisível em cada casa que limpou nos últimos 15 anos. Levantou. Respirou. Andou até o canto do salão onde o maestro Aníbal arrumava a estante de partituras e pediu de novo, dessa vez mais baixo. Por favor, só uma música. Aníbal nem levantou a vista da partitura. Fala com o dono da casa. Marcos estava cercado de gente quando Beatriz se aproximou. O grupo se fechou como um muro antes mesmo de ela abrir a boca. Ela outra vez, disse Patrícia, a mulher do vestido dourado, com um sorriso que não era sorriso. Marcos, você criou um monstro. Não é um monstro, respondeu ele olhando Beatriz de cima. É persistente, feito barata. Riso geral. Beatriz ignorou. Você fez uma aposta. Me deixa tocar. Fiz um desafio, corrigiu ele levantando o dedo. Diferença importante. O desafio implica que a outra pessoa está em condições de cumprir. Você está em condições? Me deixa tentar e você descobre. Olha só a cara de pau, disse Patrícia, virando-se para o grupo. Gente, a diarista quer se apresentar no evento de gala do Marcos. Alguém comprou ingresso? Mais risadas. Um homem careca no fundo voltou a aplaudir. Beatriz reconheceu como o mesmo que tinha aplaudido antes. Marcos deu um passo em direção a ela. Não muito, o suficiente para marcar território. Sabe quanto vale esse instrumento? Perguntou. 650 mil reais. Comprei num leilão em Viena. Você já foi em Viena? Não. Já foi em São Paulo? Beatriz não respondeu. Saiu de onde você mora para fazer alguma coisa que não seja limpar a sujeira dos outros? A voz dele tinha perdido o tom de brincadeira. Ficou mais fria. Porque esse violino já foi tocado por músicos que estudaram a vida inteira.
professores, mestres, gente que dedicou décadas para merecer tocar ele. E você acha que 15 minutos de persistência te dão o mesmo direito? Beatriz olhou para ele. Não pedi direito, pedi uma chance. Não vou deixar uma mão de faxina estragar um Stradivarius, disse ele bem devagar, bem claro, para que todos ouvissem. Volta para o seu posto antes que eu tenha que pedir para te tirarem daqui. Ela ficou parada 3 segundos. Depois virou as costas e foi embora. A derrota tinha gosto de metal na boca. O corredor de serviço era estreito, iluminado por uma lâmpada fria que piscava de vez em quando. Beatriz se encostou na parede, ainda com o violino que tinha esquecido de devolver, e ficou olhando para o chão. Podia simplesmente largar o instrumento ali, pegar o casaco na despensa e ir embora. Ninguém ia sentir falta. Provavelmente nem notariam que ela tinha ido. Era o que ela sempre fazia. Desaparecia sem fazer barulho, deixava tudo arrumado e ia embora. Mas alguma coisa travava os pés dela. Passou o polegar na madeira do violino. Devagar. O verniz estava frio. E veio o pensamento que ela não queria ter. E se eu não consigo mais? 15 anos sem tocar. As mãos tinham mudado. Tinham ficado mais duras, mais grossas. Mãos que esfregavam chão, que carregavam balde, que torciam pano molhado. Já não eram as mãos finas de uma menina de 12 anos num palco em São Paulo. Talvez Marcos tivesse razão. Não do jeito cruel que ele disse, mas no fundo, talvez tivesse razão. Talvez o Dom tivesse ido embora junto com o pai. Ficou com aquele pensamento um tempo. Deixou ele pousar, apertar, doer do jeito que ele queria doer. E então lembrou de algo que seu Lauro vivia dizendo quando ela errava numa passagem difícil e queria parar. Não gritava, não reclamava. Pegava o arco, ajustava a posição e falava baixinho. O violino não esquece quem amou ele. Você só precisa se lembrar primeiro. Beatriz fechou os olhos, apoiou o violino no ombro ali mesmo, no corredor frio, sem plateia, sem boa luz, sem ninguém olhando. Colocou os dedos na corda. O arco ficou suspenso sobre as cordas por 1 segundo. E tocou uma nota. Só uma. Imperfeita, um pouco trêmula, com 15 anos de silêncio pesando em cima. Mas era uma nota de verdade, produzida por dedos que ainda sabiam onde se apoiar. O corredor devolveu o som. Abriu os olhos. Não se tratava de provar nada para Marcos. Nunca foi. Se tratava daquela primeira fila, aquele paletó gasto, aquele sorriso que ela nunca mais viu igual. Não ia embora. Beatriz voltou para o salão com o violino. Não correu, não gritou, não pediu atenção, só entrou pela porta lateral, andou até o centro do espaço e parou. Ficou parada até que as primeiras pessoas repararam nela, depois as outras. Depois, Marcos. Ele estava no meio de uma conversa quando percebeu. Olhou para ela. Olhou para o violino e esboçou aquele sorriso de quem acabou de ganhar um presente que não esperava. Olha só, anunciou para o salão. A diarista voltou. A música ambiente parou. O maestro Aníbal baixou a batuta sem entender direito o que estava acontecendo. Uns 30, 40 pares de olhos se viraram para Beatriz. Ela não hesitou. Vim tocar. Marcos inclinou a cabeça. Você foi, voltou e ainda tem a cara de aparecer aqui na frente dos meus convidados com o meu violino na mão? Você fez uma aposta. Eu aceitei. Aposta, repetiu ele como se a palavra tivesse graça. Querida, isso não foi uma aposta, foi uma piada. Entende a diferença? Patrícia soltou uma risadinha curta pelo nariz. Uma piada todo mundo acha graça, respondeu Beatriz. Só estava achando graça para você. O salão ficou 1 segundo em silêncio. Marcos deu um passo na direção dela, sorrindo, mas com os olhos frios. Você foi contratada aqui para trabalhar. Não para dar opinião sobre meu senso de humor. Larga o violino no suporte e vai fazer o que você deveria estar fazendo. Depois que eu tocar. Ele abriu os braços para o salão, como se pedisse testemunha. Gente, olha essa situação.
Alguém aqui acha que eu devia deixar a diarista tocar num Stradivarius de 650 mil reais no meio do meu evento? Ninguém disse nada, mas as caras diziam tudo. Olha essas mãos, disse Marcos, segurando o pulso de Beatriz de repente. Ela resistiu, mas ele levantou a mão dela para cima, para que os convidados vissem. Olha, calejadas, machucadas, mão que carrega balde. Alguém acha que essa mão tem lugar num instrumento como esse? Beatriz puxou o braço. O público murmurou. Não era um murmúrio de indignação, era de desconforto misturado com entretenimento. Aquele tipo de coisa que as pessoas acham errado, mas continuam olhando. Foi Patrícia quem jogou mais lenha na fogueira. Marcos, na real, acho que você devia deixar ela tentar, disse com o tom mais doce que tinha. Sério, deixa ela tocar. Quando ela emperrar na frente de todo mundo, pelo menos a gente sabe que você deu a chance. Teve gente concordando com a cabeça, concordando com Patrícia. Como se aquilo fosse bondade. Um senhor mais velho, de gravata bordô, disse para o vizinho num tom que não era tão baixo quanto ele achava. Aposto que ela nem sabe segurar o arco. O vizinho riu. Alguém tirou o celular do bolso e começou a filmar, disfarçado no começo. Depois, nem tão disfarçado. Marcos abriu um sorriso largo. Ele estava gostando daquilo. Estava gostando muito. Tá bom, disse, estendendo o arco para ela. Tanto quer? Toca! Mas quando você parar no meio, quando emperrar, quando não sair nada, você pega esse arco, põe no suporte, pega seu casaco e vai embora. E não volta mais para trabalhar aqui. A gente chama de justa causa, incompetência comprovada ao vivo. Fez uma pausa. Na frente de testemunha. A mulher de vestido dourado aplaudiu 2 vezes, rindo. Beatriz pegou o arco. 3 celulares filmavam agora. Um rapaz novo, de uns 20 e poucos anos, se levantou do sofá para ter um ângulo melhor. Tratavam aquilo como um show, como se ela fosse uma atração cômica da noite, não uma pessoa. Ela posicionou o arco, respirou e disse, antes de tocar, olhando direto para Marcos: meu pai era músico. Professor de violino por 30 anos. Dava aula para menino pobre que nunca ia poder pagar uma escola de música. Nunca cobrou nada de nenhum. Ele dizia que a música não era de rico, era de quem amava. O senhor comprou um Stradivarius por 650 mil reais. Meu pai nunca teve dinheiro para comprar nem o violino mais barato da feira. Mas ele sabia que um instrumento é só madeira e corda. Quem faz a música é quem toca. O salão ficou em silêncio de um jeito diferente. Uma senhora de cabelo branco, no canto, tinha parado de olhar o celular. O maestro Aníbal, lá no fundo, estava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Por 30 segundos, pareceu que o discurso tinha funcionado. Pareceu que alguma coisa tinha mudado no ar. Então Marcos aplaudiu, devagar. Um aplauso, 2, 3. O tipo de aplauso que não é elogio. Que bonitos, disse. Sério, que história linda. Fiquei com o coração aqui. Apontou o próprio peito com 2 dedos, falso como nota de 3 reais. Mas a história do pai morto não toca o violino. Os dedos tocam o violino e os seus não tocam. Então ou você começa agora ou a gente termina essa novelinha e volta pro evento. Patrícia riu alto, dessa vez sem nem tentar disfarçar. O rapaz com o celular se aproximou mais. Beatriz levantou o arco. A primeira nota saiu trêmula. Não era erro, era tensão. Eram 15 anos, eram 40 pares de olhos esperando ela cair. Mas Marcos não esperou nem 2 segundos. Ouviram? Virou para o salão. Ouviram esse som? Um violino de 650 mil reais, sendo destruído em tempo real. Riso. Alto, coletivo, sem cerimônia. Para, disse, dando um passo à frente. Já deu, para antes que você estrague mais. Não terminei. Ah, sim, terminou. Ele pegou o violino das mãos dela com uma segurança que deixava claro que não era um pedido.
Mão de faxina não serve para um Stradivarius. Falei antes, repito agora, isso aqui não é lugar para você. Virou as costas e entregou o violino para o maestro Aníbal como se o assunto estivesse encerrado. O público se dispersou. As conversas voltaram. A música ambiente voltou. Em menos de 2 minutos, era como se ela nunca tivesse entrado no salão. Beatriz ficou parada no meio do espaço um momento, sem violino nas mãos, sem aliado perto, sem ninguém olhando, porque ninguém achava interessante olhar mais, sozinha no meio de uma festa cheia. E foi aquele silêncio que doeu mais do que qualquer coisa que ele tinha dito. O banheiro de serviço ficava no fim do corredor, atrás da cozinha, longe do barulho da festa. Beatriz entrou, fechou a porta, girou a tranca. Ficou na frente do espelho um tempo sem realmente se olhar. Olhava a pia, o azulejo, o sabonete barato que a empresa de limpeza deixava nos banheiros de funcionário. O mesmo sabonete que usava em cada casa que limpava. Conhecia o cheiro de cor. Abriu a torneira. Lavou as mãos devagar, como se estivesse lavando alguma coisa que não era sujeira. Mão de faxina. Virou as palmas para cima e olhou. Marcos não tinha inventado nada. As marcas estavam ali. A pele grossa na base dos dedos, o calo no indicador direito, a cicatriz pequena no punho esquerdo de quando se cortou com um caco de vidro numa cozinha anos atrás. Mãos que contavam uma história que ela nunca tinha escolhido contar. Pegou o casaco que estava dobrado em cima do vaso, pôs no braço, ficou assim, casaco no braço, bolsa no ombro, pronta para ir. Só que os pés não se mexiam. Ficou olhando a porta fechada 1 minuto inteiro. Do outro lado, a festa continuava. Dava para ouvir o burburinho distante, o som de taças, uma gargalhada que podia ser de qualquer um. A vida de Marcos seguindo perfeitamente bem sem nenhuma consequência. E então, a mão foi sem que ela mandasse. Foi até o bolso interno da bolsa, um bolso que ela quase nunca abria, e tirou uma foto pequena, dobrada no meio, com a dobra já gasta de tanto abrir e fechar ao longo dos anos. Não carregava muitas coisas, mas aquela foto a acompanhava desde os 12 anos. Seu Lauro, no dia do recital em São Paulo, paletó de casamento e enterro, primeira fila, sorrindo como ela nunca mais viu ninguém sorrir. Ficou olhando a foto um tempo. Não foi um momento dramático, não teve música crescendo de fundo, não teve uma lágrima rolando pelo rosto. Só teve aquela sensação quieta e pesada de quem percebe que, se for agora, vai carregar aquilo pelo resto da vida. Não a humilhação de Marcos, não o riso de Patrícia, mas a primeira nota trêmula que tinha tirado do violino ali no salão, porque ela tinha ouvido. No meio de tudo, no meio da tensão e do medo e dos celulares filmando, ela tinha ouvido. A nota estava ali. Imperfeita, sim. Tímida, sim. Mas estava ali. O som tinha saído. O violino tinha respondido. O violino não esquece quem amou ele. Dobrou a foto de novo, guardou no bolso e pendurou o casaco no gancho atrás da porta. Não ia embora. Voltou pelo corredor de serviço, dessa vez devagar, sem um destino claro ainda. Passou pela cozinha, pela despensa, pelo depósito de material de limpeza. Conhecia cada metro daquele corredor porque era ela quem limpava. Foi então que ouviu. Vinha de uma salinha lateral, uma espécie de sala de apoio onde o pessoal da música guardava estojos e equipamentos. A porta estava entreaberta e de dentro vinha um som de violino. Alguém tocando uma escala simples, afinando. Parou, espiou pela fresta da porta. O maestro Aníbal estava sozinho, sentado numa cadeira de plástico, o violino no colo. Não estava tocando de verdade, só ajustando as cordas com aquela atenção concentrada de quem faz isso há 50 anos.
Na bancada ao lado, uma pasta aberta com documentos, fotos, partituras antigas. Beatriz ia continuar andando, mas uma das fotos na pasta chamou a atenção dela de um jeito que revirou o estômago. Era uma foto em preto e branco, desgastada, um grupo de músicos na frente de um teatro. E no canto esquerdo, de terno escuro, sorrindo para a câmera com um violino na mão. Reconheceu antes de ter certeza. Reconheceu do jeito que a gente reconhece alguma coisa que ficou na memória antes de virar lembrança. Era seu Lauro. Mais novo, mas era ele. Empurrou a porta. Com licença. O senhor conhecia o Lauro Alves? Aníbal levantou a vista. Ficou olhando para ela 2 segundos, a cabeça inclinando ligeiramente. Conheci, disse devagar. Era o melhor professor que vi na minha vida. Por que a pergunta? Porque ele era meu pai. Aníbal ficou parado um momento, o violino ainda no colo, os olhos fixos nela como se estivesse tentando encontrar alguma coisa no rosto de Beatriz que confirmasse o que ela tinha dito. Filha do Lauro, repetiu em voz baixa. Não era uma pergunta, era ele processando. Levantou da cadeira devagar, com aquele cuidado de quem tem anos nas costas, e ficou na frente dela. Era um homem alto, de ombros largos, que o tempo tinha curvado um pouco. Devia ter uns 70 anos, talvez mais. Olhos escuros, sérios, mas com alguma coisa quente dentro. Eu fui aluno do seu pai, disse. Não por muito tempo, mas o suficiente. Ele me ensinou mais em 6 meses do que eu aprendi em 2 anos de conservatório. Fez uma pausa. Como ele tá? Beatriz não precisou responder. A expressão dela respondeu. Aníbal fechou os olhos um segundo. Quando? Eu tinha 12 anos. Ele assentiu devagar, o maxilar firme. Soube que ele tinha ficado doente. Tentei contato, mas a vida seguiu. Abriu os olhos e olhou para ela com uma franqueza direta. Você toca? Tocava. Parei quando ele morreu. Por que parou? Porque não tinha mais como continuar. Aníbal ficou olhando para ela. Depois, olhou para o violino que tinha entre as próprias mãos. Depois, olhou de novo para ela. Vi o que aconteceu ali no salão. Disse. Vi tudo. Uma pausa. Mas também ouvi a nota que você tirou antes de ele tirar o violino de você. Beatriz não disse nada. Era uma nota só, trêmula, cheia de medo. Fez uma pausa calculada. E mesmo assim era linda. Ela sentiu alguma coisa apertar no peito. O que você quer fazer? Perguntou ele. Quero tocar, respondeu ela. Do jeito que tem que ser, até o fim. Aníbal colocou o violino no estojo, fechou o zíper e se levantou com uma determinação que parecia 20 anos mais jovem do que o resto dele. Então vamos fazer, disse, mas do nosso jeito. Foi até a pasta aberta na bancada e começou a folhear as folhas com aquela pressa calma de quem sabe exatamente o que procura. Tirou um envelope marrom, velho, com as bordas amareladas. Guardei isso há anos, disse, abrindo o envelope com cuidado. Nunca soube bem por quê. Talvez fosse para isso. Tirou um recorte de jornal. Página cultural, fotografia em preto e branco, título em cima. Beatriz pegou e leu. Prodígio de 12 anos representa o Estado no concurso nacional de música clássica. Beatriz Alves surpreende o júri com uma interpretação rara para a idade. A foto era dela. Quando tinha 12 anos, no palco, com vestido branco, o violino no queixo e os olhos fechados. Não conseguiu falar por um momento. Seu pai me mandou esse recorte por carta, disse Aníbal. Escreveu embaixo. Essa é minha obra mais grandiosa. Deixou a frase flutuar. Tinha mais coisas nesse envelope. Tirou outra folha. Era uma avaliação técnica formal, com carimbo de uma escola de música de São Paulo. Beatriz leu o nome do avaliador, um nome que ela não conhecia, mas que Aníbal claramente conhecia. Esse homem era um dos maiores especialistas em talentos musicais do Brasil nos anos 90.
explicou Aníbal. Seu pai mandou uma gravação sua para ele, sem te avisar, só para ter uma opinião externa. A avaliação diz que você tinha potencial de nível internacional. Beatriz sentiu a raiva chegar devagar, misturada com alguma coisa que não sabia nomear. Era raiva, era saudade. Eram os 15 anos de silêncio pesando de um jeito diferente agora. Já não era o peso de quem perdeu. Era o peso de quem foi impedida. Ele nunca me contou nada disso, disse. Provavelmente não queria te pressionar. Assim era o Lauro. Fechou os olhos. Respirou. Quando abriu, tinha alguma coisa diferente na expressão. O medo não tinha ido embora, mas a raiva tinha chegado para ficar do lado. Preciso tocar hoje à noite, disse. De verdade. Eu sei, respondeu Aníbal. Me dá o violino, pediu. Aníbal abriu o estojo sem hesitar e entregou. Dessa vez sem cerimônia, sem instrução, sem aviso. Só entregou. Beatriz posicionou. Cotovelo, queixo, dedos nas cordas. E tocou. Não uma nota, uma frase inteira. Longa, limpa, com uma ou duas imperfeições que eram normais depois de 15 anos, mas com uma musicalidade que não se aprende. Ou nasce com a pessoa ou não nasce. Aníbal ficou em silêncio até ela terminar. Está ali, disse simplesmente. Nunca foi embora. Ela baixou o instrumento. As mãos tremiam um pouco. Não de medo, de alguma coisa que não sentia há muito tempo. Você precisa de mais alguns minutos para aquecer os dedos, disse Aníbal, já se virando para a porta. Vou falar com o Dr. Henrique, o dono da casa. Ele me contratou, me deve um favor. Vou pedir espaço na programação. O Marcos não vai deixar. No Marcos é um convidado, respondeu Aníbal sem se virar. O Dr. Henrique é o dono. Diferença importante. Saiu. Beatriz ficou sozinha na salinha, o violino nas mãos, e começou a tocar de novo. Devagar no começo, aquecendo. Os dedos foram encontrando os lugares que sabiam de cor. O corpo foi voltando a uma postura que tinha abandonado, mas nunca esquecido. 5 minutos. 10. Quando Aníbal voltou, havia uma leveza diferente no rosto dele. Feito, disse. O Dr. Henrique abriu espaço depois da próxima peça. Você tem uns 15 minutos. Beatriz assentiu. O que eu toco? O que você sabe de cor? Ela não precisou pensar. Bach. Partita número 2. Meu pai me ensinou quando eu tinha 10 anos. Nunca esqueci uma nota. Aníbal sorriu pela primeira vez desde que tinham se encontrado. Perfeito. É uma das peças mais difíceis do repertório para violino solo. Se você tocar isso, sei o que acontece se eu tocar isso. Ele assentiu. Então estamos prontos. Faltavam 5 minutos quando a porta da salinha se abriu sem baterem. Era Patrícia. Ficou na entrada, olhando primeiro para Beatriz, depois para o violino nas mãos dela, depois para Aníbal. Demorou 1 segundo para juntar as peças. O que está acontecendo aqui? Perguntou com a voz, já naquele tom de quem vai contar para alguém. Aníbal se colocou ligeiramente entre ela e Beatriz. Nada que seja da sua conta, minha querida. O Marcos vai querer saber disso. O Marcos vai saber na hora certa, disse ele com uma calma que era quase ameaçadora. Patrícia ficou parada 2 segundos avaliando. Depois deu meia volta e foi embora. Passos rápidos no corredor. Aníbal se virou para Beatriz. Ela vai falar? Eu sei. Isso muda o tempo que a gente tem. Beatriz levantou o violino, posicionou pela última vez e olhou para a porta. Então é agora ou nunca. Aníbal fechou a porta da salinha e girou a tranca. Quanto tempo você precisa? Perguntou. Já estou pronta. Não foi isso que perguntei. Beatriz respirou. Mais 2 minutos, só para aquecer a mão esquerda. Ele assentiu e ficou vigiando perto da porta enquanto ela tocava baixinho, quase sem som, as passagens mais difíceis da partita. Os dedos foram soltando o nervosismo aos poucos. A mão esquerda foi entrando no lugar.
A postura foi voltando. Aníbal disse sem se virar: "O Dr. Henrique é um homem justo. Quando expliquei quem você era, quem era seu pai, ele não hesitou. Disse que a programação era dele e não do Marcos. O Marcos é o convidado mais importante da noite." "Era", corrigiu Aníbal. "Antes de eu contar para o Dr. Henrique que ele humilhou uma funcionária do evento na frente de 40 pessoas enquanto alguém filmava." Beatriz parou de tocar. "O senhor contou isso? O Dr. Henrique tem empresa, tem nome. Não quer aparecer num vídeo de internet associado a esse tipo de coisa." Uma pausa. "Ele ficou furioso, aliás, não com você. Ela processou aquilo. E o espaço na programação." "Confirmado. Depois da próxima peça, o Dr. Henrique vai ao microfone e anuncia uma surpresa especial. Sem dar nome, sem dar detalhes. Você entra quando ele fizer sinal." "E o violino?" Aníbal se virou para ela com uma expressão que era quase divertida. "O Dr. Henrique disse que o Stradivarius é uma peça de decoração e que qualquer músico convidado pelo maestro responsável da noite tem autorização para tocar." Cruzou os braços. "Eu sou o maestro responsável da noite." Beatriz ficou olhando para ele 1 segundo. "Por que o senhor está fazendo isso?" Ele pensou antes de responder. "Porque passei a vida inteira devendo ao seu pai um favor que nunca pude pagar." Descruzou os braços. "Hoje eu pago." Ela não disse nada. Não havia nada para dizer. Do lado de fora, a música voltou. A próxima peça tinha começado. Tinham poucos minutos. Aníbal abriu a porta 1 palmo e espiou o corredor. Livre. Saíram. Chegaram até a entrada lateral do salão sem encontrar ninguém. Aníbal ia na frente, ela atrás, o violino apertado no braço. Pela fresta da porta, dava para ver o salão inteiro. Os convidados sentados, o quarteto tocando ao fundo, o Dr. Henrique de pé perto da lareira conversando com 2 homens. E Marcos, no centro do grupo de sempre, de costas para a porta, gesticulando enquanto falava. Beatriz ficou observando um momento. Ele não sabia. Ainda ria, ainda estava no controle, ainda era o dono da noite. Daqui a pouco não ia mais ser. Foi quando o celular de Aníbal vibrou. Ele olhou a tela. A expressão mudou. "O quê?" perguntou Beatriz em voz baixa. "O Dr. Henrique." Virou o celular para ela ver a mensagem. "O Marcos descobriu alguma coisa. Tá pedindo para encerrar o evento mais cedo. Vem falar comigo agora." Beatriz fechou os olhos meio segundo. Patrícia. Tinha sido mais rápida do que imaginavam. "Vai tudo pro inferno", disse. "Ainda não?" Aníbal já estava escrevendo a resposta. "O Dr. Henrique não vai encerrar nada sem falar comigo primeiro. Ele me contratou. O contrato prevê a apresentação completa até meia-noite, e é homem de palavra." "Mas se o Marcos pressionar..." "Beatriz." Ele disse o nome dela pela primeira vez, firme e direto. "O Dr. Henrique tem 62 anos. Construiu a empresa dele do zero e não deixa ninguém pressionar ele dentro da própria casa. Isso eu sei porque trabalhei para ele 3 vezes." Guardou o celular. "Confia em mim." 30 segundos de silêncio. O celular vibrou de novo. Aníbal leu. Esboçou um meio sorriso. "Ele vai ao microfone agora", disse, empurrando a porta do salão levemente. "Você entra quando eu fizer sinal." Do lado de dentro, o quarteto parou. O Dr. Henrique andou até o centro do salão com um microfone na mão. Marcos virou a cabeça, sem entender. "Senhoras e senhores, antes de continuar a noite..." A voz do Dr. Henrique era grave, pausada, com o peso de quem está acostumado a ser ouvido. "Gostaria de apresentar uma surpresa que o maestro Aníbal preparou especialmente para vocês." Marcos deu um passo em direção ao Dr. Henrique. Abriu a boca. Aníbal entrou no salão, andou até o centro sem olhar para ninguém e fez o sinal. Beatriz empurrou a porta. Entrou. Marcos se mexeu antes de qualquer um.
Deu 2 passos à frente e se interpôs no caminho de Beatriz com uma naturalidade de quem está acostumado que o mundo pare quando ele se move. Doutor Henrique, disse, com o sorriso ainda no rosto, mas a voz carregada. Com todo respeito, o que é isso? É uma apresentação musical, Marcos. Essa mulher é funcionária do evento. Abriu os braços para o salão, chamando testemunha outra vez, como já tinha feito antes. Contrataram ela para limpar, não para se apresentar. E ela já tentou tocar hoje, não conseguiu, e eu educadamente pedi para ela parar. Educadamente, repetiu Aníbal em voz baixa, do lado de Beatriz. Marcos ouviu, girou. O maestro tem alguma coisa para dizer? Tenho, respondeu Aníbal sem elevar o tom. Mas depois, deixa a moça tocar primeiro. Não vou deixar. A voz de Marcos subiu uma nota. Não muito. Só o suficiente para mostrar que o controle estava custando um pouco de esforço agora. Isso é um evento privado, num espaço privado, com um instrumento que é meu, e tenho todo o direito de... O instrumento está sob minha responsabilidade, autorizado pelo dono da casa, interrompeu Aníbal. O senhor é um convidado. Convidado não tem poder sobre nada aqui. O salão ficou em silêncio. Marcos olhou para o Dr. Henrique. O Dr. Henrique não desviou o olhar, não ajudou, não recuou. Ficou exatamente onde estava, com o microfone na mão, esperando. Tá bom, disse Marcos, recuando um passo, recompondo o sorriso. Aquele sorriso. Tá bom, vamos ver. Virou-se para o salão e abriu os braços como quem aceita uma aposta. Afinal, eu mesmo fiz o desafio, né? Se ela tocar, caso com ela. Palavra minha. Todo mundo aqui ouviu. Pausa calculada. Mas todo mundo sabe que não vai chegar nisso. Algumas pessoas riram, ainda tinha gente do lado dele. Patrícia, no canto, cruzou os braços com um sorriso satisfeito. Pode tocar, disse, com a generosidade falsa de quem concede um favor. Estou muito curiosa para ver isso. Voltou para o lugar dele, pegou o copo de uísque que estava na mesinha lateral e esperou. Confortável, seguro, com a postura de um homem que nunca perdeu nada na vida e não espera começar agora. Beatriz levantou o violino. O salão estava completamente em silêncio. Posicionou o arco, respirou uma vez, fundo e devagar, fechou os olhos meio segundo, não de medo, de concentração. E começou. Bach, partita número 2. Ciacona. A primeira frase saiu limpa, precisa, com um peso emocional que não se ensaia. Saiu do músculo, da memória, de algum lugar mais profundo que os 15 anos de silêncio não tinham conseguido alcançar. 3 segundos. Uma mulher de meia idade na segunda fila se endireitou na cadeira. 5 segundos. O homem de gravata bordô parou de olhar o celular. 8 segundos. Marcos ainda estava com os braços cruzados, mas o canto da boca tinha parado de sorrir. Beatriz tocava. Os dedos calejados se moviam com uma precisão que não tinha nada de amador. A Ciacona é uma das peças mais exigentes do repertório para violino solo. 20 minutos de música escritos para expor cada limitação de quem toca. Não tem como fingir, não tem como se esconder. Ou você sabe ou não sabe. Ela sabia. Marcos descruzou os braços. Foi então que Aníbal andou devagar até o centro do salão, a pasta na mão, e falou num volume que todos ouviam, mas que não quebrava a música. Enquanto vocês escutam, disse, gostaria de mostrar uma coisa. Tirou o recorte do jornal do envelope e entregou para o homem mais próximo. Ele olhou. Passou para o lado. Beatriz Alves, anunciou Aníbal. 12 anos. Concurso Nacional de Música Clássica. Primeiro lugar estadual. Avaliada por especialistas como talento de nível internacional. Marcos deu um passo à frente. Isso não prova. Ainda não terminei, disse Aníbal sem olhar para ele. Tirou a avaliação técnica. Entregou para o Dr. Henrique, que leu em silêncio e depois levantou a vista para Beatriz com uma expressão completamente diferente da que tinha no começo da noite.
Esse documento é de um dos maiores avaliadores de talentos musicais do Brasil, continuou Aníbal, emitido quando ela tinha 12 anos. Depois de analisar uma gravação enviada pelo pai dela, o professor Lauro Alves, que dedicou 30 anos a ensinar música para quem não podia pagar. Marcos abriu a boca. Mão de faxina, disse Aníbal, devagar, claro, sem raiva. Foi o que o senhor chamou. Essas mãos tocaram antes de saber escrever o próprio nome. Essas mãos foram avaliadas como excepcionais por quem entende. E essas mãos estão tocando agora. O salão foi mudando devagar. Não de repente, mas foi mudando. A mulher de meia-idade na segunda fila estava com os olhos marejados. O homem de gravata bordô estava de pé, sem perceber que tinha se levantado. 3 pessoas que antes riam, agora olhavam em silêncio absoluto. Marcos olhou para Patrícia. Ela já não tinha mais o sorriso satisfeito. Olhou para o salão. O salão já não estava mais do lado dele e Beatriz continuava tocando. A Ciacona tem uma passagem no meio que muda de menor para maior. É uma virada que acontece de repente, como luz entrando por uma fresta. Quem conhece a peça sabe que aquele momento é o coração de tudo. Quando Beatriz chegou nessa passagem, alguém na terceira fila soltou um som involuntário. Não era um aplauso, não era uma palavra. Era o tipo de reação que o corpo tem quando é surpreendido por alguma coisa bonita. A senhora de cabelo branco, que tinha parado de olhar o celular no bloco anterior, estava com a mão na boca agora. O rapaz novo que tinha filmado a humilhação ainda estava com o celular levantado. Mas dessa vez não era para zombar. Estava filmando de um jeito diferente, em silêncio, com cuidado. Patrícia descruzou os braços, não porque quisesse. O corpo dela descruzou sozinho. O homem careca que tinha aplaudido as piadas de Marcos estava sentado numa cadeira com os cotovelos nos joelhos e a cabeça inclinada para frente, escutando com uma atenção que provavelmente não usava há anos. O murmúrio começou na borda do salão e foi chegando ao centro em ondas. Não era o murmúrio de antes, de zombaria, de entretenimento fácil. Era outro tipo. Era o som de gente percebendo alguma coisa ao mesmo tempo. Um dos homens que tinha ficado o tempo todo do lado de Marcos se virou para ele e disse em voz baixa, sem se conter: "Cara, é incrível." Marcos não respondeu. O Dr. Henrique entregou os documentos para o homem ao lado e andou devagar até ficar mais perto da música. Ficou de pé, com os braços relaxados, escutando. A expressão dele era de quem reconhece quando está diante de alguma coisa real. Beatriz estava chegando na parte final da Ciacona. As passagens mais exigentes. As que separam quem estuda de quem sente. Ela sentiu. Os dedos voavam sobre as cordas com uma precisão que não era mecânica. Era memória de amor. Era seu Lauro na primeira fila, paletó de casamento e enterro, olhos cheios de lágrima. Era o quartinho do fundo da escola municipal, com cheiro de café e breu. Era tudo o que ela tinha guardado dentro de uma caixa no fundo do armário durante 15 anos. Tudo aquilo saindo agora pela madeira de um violino de R$650 mil numa mansão que não era dela. Marcos deu um passo para trás, depois outro. Estava recuando sem perceber, como se a música estivesse ocupando o espaço que era dele. A mulher de vestido dourado, Patrícia, virou o rosto para o lado. Não conseguia olhar. Beatriz terminou. A última nota ficou flutuando no ar por um segundo, que pareceu mais longo do que foi. Depois veio o silêncio. 2 segundos de silêncio total, que é o maior elogio que um público pode dar. Então, o homem de gravata bordô aplaudiu. Um aplauso, 2, e se levantou. A mulher de meia-idade se levantou com ele. Depois a senhora de cabelo branco. Depois o homem careca, que dessa vez aplaudia de verdade. Em 15 segundos, metade do salão estava de pé. Marcos não aplaudiu. Ficou parado, o copo de uísque na mão, com a cara de quem calculou mal alguma coisa muito importante.
O Dr. Henrique andou até Beatriz e inclinou a cabeça levemente. Foi extraordinário. Ela baixou o violino. As mãos ainda tremiam um pouco. O peito subia e descia. Foi então que Marcos se mexeu. Andou até o centro do salão com aquela confiança que era um reflexo condicionado. O sorriso tinha voltado. Diferente agora, mais tenso, mas ainda ali. Que apresentação! Disse para o microfone que o Dr. Henrique ainda segurava. Pegou o microfone com uma naturalidade que não era consentida. Sério, impressionante. A moça tem talento, reconheço. Pausa. Mas vamos ser honestos, né? Isso foi um número ensaiado. Ela veio preparada para isso. Aquela história da diarista que não toca há 15 anos foi um roteiro. Virou-se para o salão. Alguém realmente acredita que alguém fica 15 anos sem tocar e volta assim, do nada, numa festa? Alguns rostos hesitaram. A dúvida é uma ferramenta poderosa. Aníbal, virou-se para o maestro. O senhor combinou isso com ela antes, né? Conhecia ela. Vieram os dois preparados para me humilhar na frente dos meus amigos. É isso que é. Aníbal abriu a boca. Mas foi outra voz que respondeu. Era o rapaz novo. O mesmo que tinha filmado tudo. Tinha o celular levantado de novo. Eu tenho o vídeo de o senhor tirando o violino da mão dela há pouco, disse, com uma calma que não combinava com a idade dele. Tenho o vídeo de o senhor chamando as mãos dela de mão de faxina. E tenho o vídeo de agora. Os três. Fez uma pausa. Já subi no meu canal. Tem 200 visualizações. Faz uns 3 minutos que postei. O salão ficou gelado. Marcos se virou para ele. Você não tinha autorização para filmar. O evento é numa área que não é restrita, e o senhor é uma figura pública, respondeu o rapaz. Consultei antes de publicar. Tô dentro da lei. O Dr. Henrique estendeu a mão devagar. Marcos, o microfone. Marcos olhou a mão estendida. Olhou para o salão. Olhou para Beatriz. Ela não tinha expressão de vitória, não tinha sorriso, não tinha triunfo. Só estava de pé, com o violino na mão, respirando. Ele largou o microfone na mão do Dr. Henrique. Acho melhor você ir embora, disse o Dr. Henrique em voz baixa, só para ele. Não foi uma pergunta. Marcos ficou parado 3 segundos que pareceram muito mais. Depois pegou o paletó na cadeira, não olhou para ninguém, e andou sozinho até a saída. A porta fechou atrás dele sem fazer barulho. Ninguém chamou, ninguém seguiu. Patrícia olhou para o grupo que a cercava, que já tinha se dispersado, e ficou sozinha do lado da mesa de bebidas sem saber direito o que fazer com o próprio corpo. Beatriz olhou para o violino nas mãos. Passou o polegar na madeira uma vez, devagar, e respirou. O Dr. Henrique devolveu o violino para o suporte na parede com as 2 mãos, com cuidado, com o respeito de quem entende o que aquele objeto acabou de fazer. O salão tinha voltado a funcionar. As conversas tinham voltado. Os garçons tinham voltado. A música ambiente tinha voltado. A festa continuava como se nada tivesse acontecido, como as festas continuam, porque a vida dos outros não para. Mas alguma coisa tinha mudado no ar. Era difícil de nomear. Era como quando a temperatura baixa uns graus e você não sabe dizer o momento exato, só sabe que ficou diferente. Aníbal se aproximou de Beatriz sem pressa. Seu pai estaria orgulhoso, disse simplesmente. Ela não respondeu, não porque não quisesse, porque se abrisse a boca naquele momento, não sabia o que ia sair. Assentiu com a cabeça uma vez, devagar. Ele entendeu. Deu um tapinha suave no ombro dela e foi cuidar dos músicos do quarteto que esperavam instruções do outro lado do salão. Beatriz ficou mais alguns minutos, sem razão nenhuma. Só ficou. Olhou o violino no suporte, olhou o lustre aceso, olhou pelas janelas altas para a noite lá fora. Depois pegou o casaco, vestiu com calma e saiu pela porta lateral. Dessa vez, sem correr. 3 semanas depois,
O vídeo tinha quase 2 milhões de visualizações. Beatriz soube porque o rapaz, cujo nome era Tomás, tinha mandado uma mensagem pelo Instagram com o link. O título que ele colocou era curto: Diarista humilhada em festa de milionário toca violino e deixa todo mundo em silêncio. Simples assim. E tinha explodido. Marcos passou a primeira semana tentando controlar o estrago. Deu um comunicado, depois apagou, desativou os comentários nas redes sociais, o que piorou tudo. Um colunista de negócios publicou um texto sobre o episódio. 2 sócios de uma das empresas dele pediram uma reunião. Beatriz ficou sabendo de tudo isso por terceiros, porque não estava acompanhando o assunto. Ela estava ocupada com outra coisa. Aníbal tinha ligado 4 dias depois da festa. Contou que tinha conversado com um amigo que dirigia uma orquestra jovem em Belo Horizonte. O amigo queria conversar. Não era promessa de nada, era só uma conversa. A conversa durou 2 horas. Saiu de lá com um convite para participar de um processo seletivo. Não era garantia, não era um trabalho, era uma oportunidade, do tipo que não teria aceito 6 meses atrás, do tipo que teria agradecido, sorrido e deixado passar com alguma desculpa. Aceitou sem hesitar. Ligou para a empresa de limpeza na mesma tarde. A supervisora se surpreendeu. Tentou convencer ela a ficar. Beatriz foi educada, foi grata e desligou. Pegou a caixa do fundo do armário, abriu. O violino do pai estava ali, embrulhado no pano velho, exatamente como tinha deixado. Tirou com as 2 mãos, desembrulhou devagar e ficou olhando por um longo tempo. Depois foi tocar. A feira municipal perto da casa dela funcionava todas as sextas de manhã. Beatriz tinha o costume de passar lá para comprar fruta antes do trabalho. Hábito de anos que ainda não tinha mudado. Numa sexta, 2 semanas depois de aceitar o processo seletivo, estava escolhendo laranjas quando ouviu. Uma menina, devia ter uns 11, 12 anos, tocava violino num cantinho perto da entrada. Estojo aberto no chão, algumas moedas dentro. Tocava com a postura errada, cotovelo baixo demais, mas com uma concentração que fazia a pose não importar tanto. Um homem parou para olhar e disse em voz alta para a mulher: Gente, faz barulho aí, vou falar com o segurança. A menina parou de tocar, baixou o instrumento, olhou para o chão. Beatriz largou a sacola de laranjas no chão, andou até a menina e se agachou na altura dela. Cotovelo mais alto, disse em voz baixa. Assim, levanta. Isso. A menina olhou para ela sem entender. Continua tocando, disse Beatriz. Não para por causa de ninguém. A menina levantou o cotovelo, reposicionou o arco e começou de novo. O som melhorou, só um pouco, mas melhorou. Beatriz ficou do lado dela até a música terminar. Depois deixou uma nota no estojo, pegou a sacola de laranjas e foi embora. Não olhou para trás. Não precisava. Essa história não sai da minha cabeça. Fico pensando o que teria acontecido se a Beatriz tivesse ido embora naquele banheiro. Se tivesse pegado o casaco, saído pela porta de serviço e deixado aquele violino para trás mais uma vez. Mas ela não foi. E isso me diz uma coisa que ainda estou processando, que tem uma coisa dentro da gente que não morre, por mais que a vida pese, por mais que alguém olhe de cima e decida que você não tem valor. O talento, a história, a memória de quem te amou de verdade, isso não fica guardado para sempre numa caixa no fundo do armário. Na hora certa, com as mãos certas, volta. Vi isso acontecer. E isso me faz acreditar que tem muitas Beatrizes por aí. Alguém que parou no caminho porque a vida não deu opção. Alguém que guarda alguma coisa preciosa embrulhada num pano velho esperando a hora. Se você é essa pessoa, a hora pode ser agora. Se essa história te emocionou de alguma forma, se você sentiu alguma coisa aqui dentro enquanto via, deixa seu like agora. É a forma mais simples de me dizer que esse tipo de história vale a pena continuar contando.
Me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Sério, leio todos e tiro um tempo para responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. O canal está começando agora e cada nova inscrição é o que me dá o ânimo e a certeza de continuar essa aventura. Conto muito com sua ajuda. Não vai ainda. Escolhe uma das 2 histórias que deixei na tela para você ver a seguir. Te encontro no próximo vídeo.